Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e organizador de informação em vídeos. Oi, tudo bem? Eu sou o Paulo, programador e marqueteiro da Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver como usar o poder dos dados para prever o futuro. No episódio sobre dilúvio de dados, falamos sobre como a gente está produzindo cada vez mais dados e como o poder de computação aumenta, como o episódio de Singularidade Humana explica. Agora a gente consegue analisar esses dados e extrair lições. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para isso é a área de Data Science. Imagine que você recebeu a mesma tarefa que o matemático húngaro Abraham Wald na Segunda Guerra e está encarregado de otimizar a blindagem de aviões de combate ingleses. O problema dessa blindagem é que ela é pesada demais e um avião completamente blindado e à prova de balas simplesmente não tem como decolar. Então, ao invés de fazer o encoraçado aéreo, a gente precisa planejar bem onde colocar as poucas partes blindadas desse avião. Foi o que os militares e o grupo de pesquisa em estatística do qual o Wald fazia parte fizeram: checar os aviões que voltavam de combate e anotar onde eles tinham furos de bala. E com isso viram quais as partes dos aviões que mais levavam tiros. Então esses são os lugares para colocar blindagem, certo? E é aí que a capacidade de análise do Wald faz a diferença. Ele entendeu que os aviões não tinham mais furos na fuselagem ou nas asas à toa. Não é como se essas áreas atraíssem mais tiros do que o motor ou o sistema de abastecimento. O ponto é que os aviões que voltavam e podiam ser observados eram os aviões sobreviventes. O Wald soube dar um passo para trás e reconhecer mais do que a estatística de distribuição de furos. Ele soube reconhecer o que gera essa distribuição. Se quase nenhum avião medido tinha o motor baleado, não é porque os tiros não acertavam os motores, mas sim porque aviões que levaram tiros no motor caíram e não sobraram para serem observados. Usar os locais mais atingidos dos aviões que voltaram para blindar seria como fazer um colete à prova de balas para as pernas, pensando nas pessoas baleadas que estão no hospital. Fazer o que o Wald fez é pensar como um cientista de dados ou um data scientist. Pensar em como usar os dados para saber mais do que eles mostram. Durante a década de 80 e 90, físicos e matemáticos invadiram áreas como as finanças e aplicaram modelos que mudaram a forma como Wall Street opera, por exemplo. Agora, a gente está sempre falando sobre Big Data, algoritmos, como a gente sabe o que as pessoas fazem, mas o que a gente nunca vê em detalhes é o que acontece por trás disso. E como a gente pode usar esses dados para saber o que vem pela frente. O volume de dados que a gente tem para analisar hoje permite fazer modelos para prever situações futuras. A gente está na transição entre explicar o que aconteceu e predizer o que vem pela frente. Não é mais qual a página mais visitada do ano passado, e sim, com base nas páginas que mais foram visitadas ano passado, quais serão as mais usadas esse ano e ano que vem. É como a diferença entre Kepler e Newton. O Kepler observou os planetas pelo telescópio e calculou como a gente gira em torno do Sol em órbitas elípticas. Ele interpretou os dados para saber o que está acontecendo. Já o Newton usou essa informação e novas observações para ir além e calcular a lei da gravitação universal e desenvolver uma fórmula que não só explica o que está acontecendo, como prediz onde e quando a gente vai estar em um outro ponto da órbita. Newton entendeu os padrões para reconhecer como astros de massas que a gente nunca observou se comportavam. Aliás, não só como astros se comportam, como os foguetes ou até os satélites que a gente usa hoje em dia precisam ser acelerados para chegar onde eles são necessários. A estatística é a ferramenta matemática que explicou como muitas situações acontecem da mesma forma que o Kepler. Especialmente em casos como o comportamento das pessoas, interpretação de linguagem ou mesmo direção automatizada, até agora a gente usou estatística para catalogar o que acontece. Mais de 30% das pessoas pretendem votar no Thanos em 2018, 12% dos motoristas dão seta antes de trocar de faixa e por aí vai. Já que são sistemas tão complexos que a gente não tem uma lei simples e universal como a lei da gravitação. Mas agora a gente tem uma nova ferramenta que ajuda a achar respostas mesmo quando a gente não sabe a pergunta a se fazer: o aprendizado de máquinas ou machine learning. E a resposta nem precisa ser 42. Agora a gente pode deixar um programa ou um algoritmo checar os dados para aprender como eles estão distribuídos e construir as regras para predizer como os próximos vão se comportar, mesmo se a gente não conhece ou nem entende que regras são essas.
principalmente quando o que a gente tem para analisar não são mais números estruturados. Nem todo mundo vai ter acesso aos dados de compras ao longo do tempo que deixaram a Target saber que uma consumidora estava grávida antes do pai dela porque comprou um hidratante, como a gente já explicou no episódio de Big Data. Muitas fontes de informação hoje em dia não são estruturadas, como textos, vídeos ou até as fotos de satélite que alguns mercados usam para saber o movimento e a saúde financeira dos concorrentes com base no número de carros parados no estacionamento. E parece interessante descobrir os padrões nos dados, mas como essa informação vem de todo lado, o grosso do trabalho de um data scientist pode ser gasto garantindo que os dados estão limpos, como garantir que vírgula e ponto nos números estão sendo usados de maneira consistente, ou checar as datas e ver se elas estão todas no formato dia, mês e ano e não no formato mês, dia e ano. Em uma análise normal, dados ruins vão gerar um resultado ruim, mas trocando o dado, o resultado se resolve. Já em uma análise mais arrojada com aprendizado de máquinas, dados ruins criam modelos errados, e aí não tem dado novo que corrija um modelo que foi construído errado. Por exemplo, se você treinar o seu programa T1000 para reconhecer motos, mas todas as fotos e vídeos que usar tiverem alguém montado na moto, ele pode entender que motos precisam de pessoas em cima ou que as pessoas montadas fazem parte do que é uma moto. Já se você só treinar o T1000 com fotos de motos sem pessoas em cima, ele pode não reconhecer uma moto embaixo de alguém. E se você quer ver como se programa esse T1000 para não só reconhecer motos e o John Connor, como continuar aprendendo depois de programado, espera só um pouquinho, Skynet, porque a gente vai falar de aprendizado de máquinas em um outro episódio. E eu nem preciso ser esse tipo de cientista para saber que é provável que você está interessado em Data Science, uma das 10 formações mais procuradas no LinkedIn e o melhor emprego do relatório Glassdoor de 2018. É uma das carreiras mais quentes do momento. Hypes e exageros à parte, tem sim muito mercado, ciência e diversão por trás da ciência dos dados. E para trabalhar com isso, você vai precisar saber modelar, programar e fazer e usar ferramentas específicas que estão cada vez mais fácil de aprender e trabalhar. E claro que a Alura tem a carreira de Data Science para você e com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/supertech. E lá você também encontra estatística, inteligência artificial, Python, Machine Learning e muito mais. E tem um conteúdo que tem crescido bastante na Alura, afinal não falta demanda. E quando você minerar os Nerdologias e achar o tema que eu mais prometo do calote, posta aqui nos comentários e descreve no fórum da Alura como você descobriu. E no Nerdologia Tech anterior, onde a gente falou sobre como o YouTube entrega os vídeos, um comentário que eu acho bem legal para discutir, do Leandro Lourenço, e mais uma galera que comentou com ele como o YouTube não entrega os vídeos para as pessoas. Para quem quer saber por que todo mundo comenta sobre o algoritmo do YouTube, como que ele entrega ou não os vídeos, notifica ou não quem assiste por aí, e por aí vai. Vale ver o episódio sobre testes A/B. Não tem mais uma versão fixa de como uma plataforma desse tamanho funciona. Todas as redes sociais grandes estão o tempo todo mexendo aqui e ali para ver como manter as pessoas lá dentro por mais tempo e, claro, trazer mais anunciantes. Por outro lado, nessa situação que a gente esquece rápido, tem uma chance muito maior de poder fazer conteúdo e aparecer por aqui. Eu teria muito menos chance de estar num canal de TV se tivesse alguma falando do que a gente fala por aqui. Sem falar no que dá para assistir e aprender com o YouTube inteiro. Ao contrário da TV, que tem que atender uma audiência enorme, com conteúdo mais ou menos interessante para todo mundo, a gente aqui pode falar de um conteúdo de um interesse enorme para um público bem menor. Escolher um assunto legal, responder comentários e interagir como a gente interage por aqui, o que eu pelo menos considero um privilégio absurdo com essa plataforma. Então não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais dados usados de maneira inteligente e até a próxima quinta.